Olá, gente. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, gente. Olá, oi, como é que está? Oi, Guto. Oi, pessoal, como é que estão? Oi, Ju, minha convidada. Como é que estão vocês? Gente, daqui a alguns minutinhos a gente já começa, tá? Hoje a gente vai falar sobre sobrancelhas e a importância dessas sobrancelhas para a maquiagem. Então é um assunto bem interessante, eu acho que contempla os dois serviços, né? Tanto de design de sobrancelhas quanto de maquiagem são contemplados com esse assunto na valorização da nossa sobrancelha quando a gente vai fazer uma bela maquiagem e a importância do estilo, do tamanho, da espessura, da cor que a gente escolhe para fazer a nossa sobrancelha, vai influenciar sim muito na nossa maquiagem. E é isso que hoje nós vamos falar. Eu e a Juliana, a gente vai te explicar tudo certinho sobre a importância das sobrancelhas, certo? Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho mais, vamos aguardar alguns minutinhos mais e aí a gente começa. Pode ser, gente? Tudo tranquilo aí com vocês? Tudo certinho? Vai me avisando se travou ou não, tá? Daí se tiver perguntas também. Oi, João, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, como é que está, João? Tô bem, saudade. Pena que a gente não pode sair, né? Não pode andar mais, não pode viajar, não posso ir te visitar, tu não pode vir, enfim, né? Assim que tudo melhorar, tudo isso melhorar, a gente pode se reencontrar, a gente pode se visitar, a gente pode se ver. Oi, Lu, como é que tá? Tudo bem, Lu? Faz tempo que eu não te vejo. Saudade de vocês todos. Saudade de encontrar vocês. Pois é, né? Vamos rezar para que tudo volte ao normal e a gente volte a se encontrar de uma vez. Oi, gente, como eu tava falando, tá? Para quem tá entrando agora. A gente vai falar muito hoje sobre a valorização das sobrancelhas e a importância dessas sobrancelhas na maquiagem, tá? Deixa eu já chamar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Deixa eu ver. Ju, tu consegue me mandar aí teu convite? Oi, Aline, tudo bom? Como é que tá? Olho vermelho. Ju, eu não te acho aqui, Ju. Se tu achar aí, me manda o convitezinho. Oi, Ander, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos só aguardar a Ju para entrar. E daí a gente vai começar a falar sobre a valorização das sobrancelhas. E aí, Ju, como é que está a senhora? Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilinho. E aí, como é que está nesse período de quarentena em casa, Ju? Como é que tá pra Louca ti para aí? voltar já. Louca pra voltar, eu também. Eu já tô louco pra Louca para voltar, louco voltar. pra poder sair, encontrar as pessoas, viajar, voltar a trabalhar, né? Então a gente tá num momento muito em casa, e dá essa falta de contato, né, com as pessoas. Dá mesmo muita saudade da nossa escola, saudade de estar dando aula, né? Da rotina do dia a dia, saudade. Mas Exatamente. em breve, se Deus quiser, a gente está junto novamente, né?
Se Deus quiser, em seguida a gente já está junto de novo, né? E é bom que a gente pode ter esses momentos de interação, mesmo que à distância a gente consegue se ver, né, olho a olho, a gente consegue conversar, a gente consegue trocar uma ideia muito bacana, falando sobre sobrancelha, sobre maquiagem, sobre outros assuntos, mas é muito bacana que a gente possa ter essa tecnologia e consiga se ver, né? Imagina isso alguns, sei lá, 20 anos atrás, né? Não tinha, se tivesse tudo parado, a gente estava só parado em casa, no máximo olhando uma televisão, né? No Então, hoje a máximo gente... com aqueles Nokia. Lembra daqueles Nokia? Sim, só mandando texto, né? Se tivesse texto, era só no texto. Mas agora a gente tem essa facilidade de poder se olhar, de poder se ver. E isso ajuda muito, isso nos ajuda também a criar conteúdos que valorizam muito para as nossas alunas. O que tu acha? Verdade. Não, é muito interessante, né? Porque a gente consegue abordar temas que no nosso dia a dia a gente acaba não tendo tanto tempo para isso, né, Adri? Então é muito Exatamente. legal essa interação entre professores que a gente está fazendo, né? A segunda live que eu estou participando, realmente adorei, achei fantástico, porque é um bate-papo, é descontraído e a gente consegue passar toda uma visão de profissional, né? Para os alunos, para as pessoas que estão interessadas, né, que não se decidiram ainda do que vão fazer, é bem interessante mesmo. É. Gente, para quem não conhece a Ju, eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da história dela, como ela conseguiu ingressar nesse mundo da beleza, do design de sobrancelhas. Ela faz outros cursos também. Então, eu vou deixar um pouquinho contigo, Ju, para te apresentar. E daí, se tu quiser já começar o nosso assunto falando sobre a valorização das sobrancelhas na maquiagem e a valorização das sobrancelhas em geral, pode começar e aí vai ser um bate-papo bem descontraído hoje, tá, gente? Então a gente vai conversar muito, então a gente precisa muito da participação de vocês. Então deixem suas perguntas sobre maquiagem, sobre sobrancelha, que a gente vai tirando aqui e conforme vão surgindo as dúvidas a gente vai respondendo, certo? Ju, contigo para te apresentar aí. Então vamos lá. Meu nome é Juliana Santos. Eu trabalho na parte de salão de beleza desde 2007. 2007 eu fiz o meu primeiro curso de design de sobrancelhas e de depilação, tá? Para quem não sabe, a minha carreira profissional começou em Santa Catarina. Eu sou gaúcha, mas eu sou de Santa Catarina, né? Eu acabei sendo criada em Santa Catarina. E lá eu fiz o meu primeiro curso na escola catarinense, né? Depois disso, eu fui para Curitiba, fiz curso lá no Instituto Márcia de Oliveira, que é sensacional. E daí eu fui juntando os novos cursos, né? Para ter uma bagagem maior. Em 2009 começou, foi a primeira turma que eu dei de depilação com linha. Fui convidada para dar um curso de depilação com linha e me apaixonei, né, por ensinar. Achei sensacional. E desde então, né, eu tô sempre envolvida na área da beleza, né? Às vezes eu tô mais como profissional, às vezes como professora, né? Depende do momento que eu tô vivendo. Mas eu sou uma eterna apaixonada pela área da beleza. Eu acho sensacional, né? Eu acho que a gente transforma vidas, né? Esse é o slogan do Instituto Embeleze e realmente é uma verdade, né? A gente transforma vidas, a gente faz com que pessoas mudem completamente, né? Tanto o seu visual quanto a sua trajetória, né? Então é muito interessante. A sobrancelha, ela é muito importante, né, na harmonia facial. Então, quando a gente fala em fazer uma maquiagem, o profissional que vai fazer essa maquiagem, ele tem que ter conhecimento de sobrancelha, porque senão ele acaba estragando o serviço dele. Não tem como fazer uma maquiagem sem saber fazer uma sobrancelha. Se tu não sabe fazer a sobrancelha, tu tem que indicar para tua cliente que faça a sobrancelha para depois ela fazer a maquiagem. Tem algumas opções também interessantes, dá para te pegar e falar para cliente para fazer o design de sobrancelhas um dia antes, aplicar uma rena, que daí já fica, né, a sobrancelha desenhada, colorida, né? E daí depois você complementa maquiando. Mas eu acho muito interessante, né, o aluno saber que as profissões elas se completam. Maquiagem, ela sai muito em salão de beleza quinta, sexta e sábado. Segunda, terça e quarta são dias que não tem tantos eventos assim para a gente fazer uma maquiagem profissional, né? Então, nesses dias, o profissional ele pode se organizar melhor. Isso.
para atender design de sobrancelhas, né? E acaba tendo duas profissões, né? Duas maneiras de ganhar dinheiro, né? Então é bem interessante isso. Às vezes a gente vê, né, maquiagens super bem feitas, uma pele perfeita, né? E falta alguma coisa naquele rosto, né? E quem não acaba, né, não se toca, né? Mas é a sobrancelha. Fica assim, né? Fica sem. Exatamente. Exatamente. Isso também é uma coisa que, historicamente, né, a gente acompanha, Adri. Né? Tu que começou a tua carreira no teatro, com maquiagem artística, tu não me deixa mentir. Né? Em 1920, quando começa o teatro mudo, as atrizes, para demonstrar a personalidade da personagem, elas raspavam a sobrancelha e desenhavam a sobrancelha. Então, se elas fossem uma personagem má, elas faziam uma sobrancelha bem arqueada, né? Uma coisa malévola, para que demonstrasse essa personalidade. E uma pessoa que estava sofrendo muito, né? Então, elas faziam uma sobrancelha mais caída para dar um ar de mais sofrendo, né? O meu filho quer participar da live, tá, gente? Desculpa. Mas e daí as pessoas não tinham esse conhecimento e achavam que aquilo era moda. E começaram a fazer também. Raspavam as suas sobrancelhas e pintavam. Então, desde Tanto que lá na década de 30 virou moda, né? Na década de 30 virou moda essa sobrancelha bem arredondada e fininha, né? Porque é mais ou menos isso que tu tá falando. E tu vê, por exemplo, assim, as senhoras hoje em dia, né? 60, 70 anos, tu vê já que elas não têm mais sobrancelha, né? Elas tiraram tanta sobrancelha e fizeram tanto aquele arco, né? Que hoje em dia não cresce mais pelos na sobrancelha, né? E isso é verdade, Ju? Me tira essa dúvida. Quanto mais a gente tira, menos probabilidade de crescer pelo tem? Ou isso é um mito? Bom, deixa eu... Pode, meu bem, pode. Bom, manda um assim, beijo pro João. Oi, João! João, vem aqui. Deixa o tio te ver. A gente fez até um acordo. Oi, João! Ficava lá no quarto. Acho que ele não vai ganhar prêmio hoje, que ele não tá querendo ficar lá no quarto. Quer participar da live da mãe dele. Bom, é que normal, assim, né, Ju? Pra gente que trabalha em casa agora, o filho tá junto, né? E o filho tem que participar Sim. às vezes, não tem problema nenhum. As mães estão se identificando nesse momento, né? Bom, assim, Adri, o que acontece? O nosso corpo, ele é muito inteligente, tá? Então, funciona da seguinte maneira. Conforme tu vai tirando os pelos, o teu organismo entende que tu não quer mais aquele pelo ali. Então, tu retira, né? E eles mandam nutrientes ali para crescer um novo pelo. Tu vai lá e tira de novo, vai lá e tira de novo. Chega uma hora que o teu corpo entende que não é para mais mandar pelo para aquele local e começa a mandar para outro. Por isso que é interessante saber que existem fortalecedores de sobrancelha, né? E tem como a gente resgatar esse fio que não está nascendo mais. Mas é muito normal, depois de um tempo, a sobrancelha parar de crescer, e daí se chama alopécia por tração. Foi tirado tanto daquele local, né, que daí acabou acontecendo uma alopécia, uma falta total de fios. Quando a gente volta a nutrir o folículo piloso, daí o folículo piloso entende que está na hora de mandar pelo novamente. Então dá para reverter isso. Ótimo. Não sabia disso. Eu achava que depois que caía nunca mais voltava, né? Então isso funciona para barba também, de repente. Não tenho barba, por algum motivo, se eu passo algum produto, consigo fazer com que esse pelo volte a crescer. Mesma coisa na sobrancelha, cílios, a mesma coisa, deve ser. Sim. Tu sabe, Adri, que tem algumas empresas, né? Eu trabalhei durante um ano numa franquia de sobrancelhas em 2018 e 2019. E tem algumas franquias de sobrancelha que elas têm produtos específicos já da marca delas para o crescimento de sobrancelhas. Eles funcionam sim. Acompanhei por um ano, funciona, super indico. Mas também é muito normal as pessoas irem diretamente num dermato, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Porque daí o dermatologista estudou muito mais do que nós para ele poder indicar para a tua pele um produto que faça voltar a crescer teu fio, mas também não te dê nenhuma reação alérgica, né? Então eu sempre indico
que é interessante procurar um dermato, né? Mas cresce sim, Adri, cresce cabelo, cresce sobrancelha, cílio, barba, né? O que quiser realmente cresce. Adri, tu sabia que eu já tive alopecia no cabelo também, né? Eu já É perdi uma mesmo? boa parte do meu cabelo, sim, numa função de estresse quando o meu pai faleceu. E eu perdi uma boa parte aqui da frente, assim, ó, de cabelo, e eu utilizei um produto para crescer novamente. Então, cresceu. Né? Se tá começando a te incomodar, meu amigo, vai num dermato que vai valer a pena, tu vai gostar. Então é Volta uma boa mesmo. notícia pra gente que tá perdendo cabelo, para as meninas que fizeram uma sobrancelha errada e não tem mais, não tá vendo mais esse crescimento de pelo. Se procurar um Sim. bom profissional, ele vai indicar uma orientação de algum dermatologista ou vai indicar algum produto que possa ter esse tratamento e voltar esse pelo a crescer. Então, tem solução para as meninas que erraram na mão ou fizeram com um profissional que não era tão bem qualificado, dá para resolver, então. Eu acho que a Ju travou ou eu travei. Ju, deixa eu te Boa. fazer uma. Travou, né? Deixa eu te fazer uma Travou. outra pergunta. Faz. Qual a diferença entre sobrancelha feita com pinça e com linha? Tem uma é melhor do que a outra ou não? Ou não tem diferença? As duas são boas? Ou depende do caso? Como é que tu me diz sobre isso? Bom, a depilação com linha, ela retira os fios que a gente nem enxerga. Então, aquele micropelo, aquela penugem natural da tua pele, que às vezes tu vai pro sol com o espelho, assim, daí tu enxerga aquela penugem, né? A linha retira essa penugem. Então, quando a gente faz uma sobrancelha com linha, né? Primeiro, ela vai retirar toda essa penugem, vai retirar células mortas, né? Então vai dar uma sensação de sobrancelha mais limpa, ela é mais rápida, a pessoa não sente tanta, né, tanto tempo a dor, não é que ela não sinta dor, dói, né? Tudo que arranca o pelo pela raiz dói, né? Mas é mais Porque o rápido. nosso pelo tá lá na camada onde tem as terminações nervosas. Então, ao tirar o pelo pela raiz, a gente sente dor em qualquer técnica. Mas com a linha mais rápido, né? E dá um acabamento muito legal, porque acaba retirando células mortas e tu sente que teu rosto ficou mais limpo. Né? Para algumas Ju, pessoas, fala. não, era só complementar. E para aquelas meninas, quando eu vou fazer alguma maquiagem, às vezes eu vejo que algumas meninas têm alguns pelinhos aqui, umas penugenzinhas aqui. A linha seria super indicada, então, para tirar esses pelinhos para não atrapalhar na maquiagem. Funcionaria Com... bastante. Isso ela consegue fazer com uma designer de sobrancelhas também. Fazer a Sim, barba. exatamente. Lá na nossa escola, né, no Instituto Embeleze, o curso de design de sobrancelhas, ele está incluso a depilação com linha. Então, você aprende a fazer também a depilação com linha. O que é super interessante, porque tu acaba tendo mais uma profissão, né? Então, a cliente chegou para fazer sobrancelha, tu viu que ela tem pelo no rosto, tu já pode oferecer e trabalhar também. A cliente chegou para fazer uma maquiagem, ela tá com a sobrancelha para fazer, ela tem pelos no rosto, tu já indica também tirar. Porque senão fica feio, né, Adri? Uma maquiagem em cima dos fios fica feio. Né? E a gente É. não É sempre consegue. melhor a pele mais lisinha, né? A pele lisinha dá um Exatamente. acabamento muito mais bonito na maquiagem, né? Então seria super indicado. E geralmente, né, Ju, quem é maquiador ou deveria ser designer e maquiador, né, ter as duas profissões juntas, né? Porque que nem tu falou, a maquiagem geralmente eu trabalho ali na quinta, sexta e sábado, né? E nos outros dias da semana o que eu posso fazer? Se eu já sou formado em design de sobrancelhas, eu posso fazer o design na segunda, na terça, na quarta, nos outros dias que não tenha serviço de maquiagem. Então dá para complementar uma coisa na outra. Mas é importante, né, gente? E a Ju vai falar melhor do que eu sobre isso. É importante que vocês tenham uma formação de qualidade. Não adianta a gente ver um vídeo na internet e achar que é designer de sobrancelhas. Não adianta a gente fazer um curso de maquiagem e achar que é designer de sobrancelhas, porque são dois cursos completamente diferentes. Né? Então, o que tu pode me dizer dessa diferença e disso que eu falei, Ju, da diferença entre esses dois cursos? Tu também acredita, assim como eu, que a formação profissional é melhor do que assistir um vídeo na internet? Não tenha dúvida, Adri, até porque tem muita blogueira
que fala, só que ela não tem conhecimento técnico para isso. Então, tem algumas pessoas que elas fazem a sua sobrancelha na internet, né? Ah, fica bonita a sobrancelha dela, ela tá acostumada a fazer, então ela vai lá e faz um vídeo e diz que ensina, né, o profissional a fazer. Existem vários tipos de rosto, vários tipos de olhos, né? Existem sobrancelhas mais grossas, sobrancelhas mais finas. A gente tem que saber o que combina com cada cliente. E para que a gente realmente saiba, a gente tem que ter um curso profissionalizante. É muito diferente o curso de maquiagem para o curso de design de sobrancelhas. Eles são muito diferentes. Então, é muito importante, né, que o aluno, né, e o profissional entenda isso. Antigamente tinha até uma... Era normal tu chegar no salão e falar, ah, eu quero tirar a sobrancelha. Tirar a sobrancelha consiste em olhar o que você tem hoje e tirar os pelos que estão por fora dela, né? Isso não tem nada a ver com o design de sobrancelhas, né? O design de sobrancelhas é a gente medir o rosto, né? Seguindo a simetria facial, respeitando cada tipo de rosto, né? Lembrando que cada ser humano é diferente, né? Não dá pra gente trabalhar com um modelo fixo, um padrão fixo. Nem tudo que fica bonito em mim vai ficar bonito em ti, Adri. E a gente também tem que ter esse feeling, né, de saber o que o cliente gosta. Eu não posso me emocionar e querer fazer uma coisa que eu gosto no teu rosto, porque eu tenho que entender que é o teu rosto. Né? Então, a marcação, o explicar, o dar o diagnóstico para o cliente é que faz a gente ter certeza de que o cliente vai ficar satisfeito, né? Vai sair satisfeito do teu salão de beleza. Então, é O muito profissionalismo, né? importante. Sim, é muito importante ter esse conhecimento. Entender que essa maquiagem que muitas vezes a gente vê na internet e vê muito na maquiagem, essa sobrancelha desenhada, padrão, que parece que foi colada ali, não serve para todo mundo. Porque existem tamanhos de rosto, formatos de rosto, angulações de rosto, que a gente entende e estuda muito isso dentro do visagismo para entender o que funciona de formato de sobrancelha para aquela menina. Né? Então é importante que a gente pense sobre isso e não só olhar um vídeo na internet e reproduzir a mesma sobrancelha em todo mundo. Em algumas pessoas vai dar certo, em outras não, em outras pessoas vai ficar estranho. Que daí a gente cai naquela mesma coisa lá da década de 30, que uma atriz fez e daí todo mundo reproduz. Fica bem em todo mundo? Não necessariamente, né? Exatamente. Outra coisa que eu vejo muito comum acontecer é o profissional fazer algum curso, né? E depois vir comentar comigo a dificuldade que ele tem do uso do paquímetro. O paquímetro é uma ferramenta sensacional, né? Ela é necessária. Tem clientes que só fazem a sobrancelha se tu tiver um paquímetro, mas o dominar o paquímetro, às vezes, acaba deixando o profissional inseguro. E é extremamente simples. Só que para isso, tu precisa se permitir aprender, né? Nos nossos cursos lá na escola, a gente ensina marcação com paquímetro, com linha, que também é uma alta do mercado. Vocês devem ver muito no YouTube as pessoas com uma linha fazendo todas as marcações. Fica um monte de marcação no rosto. Eu tenho vários trabalhos assim de alunas, né? E também com um lápis, que tem alguns profissionais que gostam de trabalhar já com um lápis para fazer o molde, né? Então a gente acaba ensinando lá na escola todas as maneiras de fazer a sobrancelha. Não todas elas respeitando a simetria facial, o tipo de rosto, de olho, de sobrancelha, mas fazendo essa marcação corretamente, né? O paquímetro é uma ferramenta muito simples, mas que assusta muita gente e que muita gente deixa de fazer, né? Ou deixa de se sentir segura porque acabou não dominando também essa técnica. Eu tenho uma ex-aluna, eu tive o prazer de conhecer ela, a coisa mais querida, a Luana. Quando eu conheci a Luana tinha feito um curso e ela não dominava o uso do paquímetro. E eu pedi para ela, deixa eu te ensinar. Me dá a oportunidade só de te mostrar, né? Porque ela já queria desistir, ela estava desgostosa. Eu falei, me dá uma oportunidade, tá? A partir do momento que ela entendeu o que ela estava fazendo, ela começou a usar o paquímetro sem nenhum problema. Então, acaba sendo as mesmas marcações de qualquer maneira, né? Mas tu precisa entender o que tu está fazendo para te conseguir usar o paquímetro, que é bem interessante também. Então, tem muita história, né? E tu consegue alcançar um maior grau de simetria entre as duas sobrancelhas com a marcação a partir do paquímetro, né? É, porque às vezes, Adri, o teu olhar...
Oi? Tu tem ele aí para mostrar para as meninas? Deixa eu procurar ele aqui. O teu olhar, às vezes, Adri, ele te engana, tá? Ó o Tu Kipper começa a aí, ó. fazer. Oi? Ó, o Christian falou que aprendeu contigo e na barbearia ele usa ou o paquímetro ou a linha para fazer as marcações. Ele é maravilhoso, querido. A gente tem que combinar de ir lá em Bagé visitar ele, né, Adri? Temos Temos que ir que lá. combinar de ir lá Seu visitar ele. Horácio. Exatamente, seu Horácio, linda barbearia. Sou louca pra ir lá. Sabe, Adri, que às vezes acontece o seguinte: tu marca a sobrancelha, tu tá vendo ela, tá tudo perfeito, né? Mas tu ainda olha e acha que tem alguma coisa diferente. O que que tá diferente? Tu não consegue descobrir, tu olha de novo, tu marca de novo, e às vezes é muito sutil, né? Uma um pouquinho mais grossa do que a outra. Essas diferenças a gente consegue tirar com o paquímetro. Entendeu? Ou até com a linha, né? A linha também consegue fazer Uhum. o molde do rosto, né? E como ela, como o nosso rosto não é reto, a linha consegue também fazer a volta do rosto, também é uma maneira de achar aonde é que está essa diferença. Sim, facilita, né? E isso é com um curso Facilita. profissional, porque a blogueira não nos conta nada disso, né? Isso é com uma profissional nos Não. explicando como fazer. Senão a É gente que não nem tem a. a noção. Sim, é que eu não sei se você já ouviu falar, Adri, algumas alunas minhas estão chegando na aula já perguntando sobre isso, que é a famosa sobrancelha de Instagram, que é aquela rena perfeita na Aham. sobrancelha e depois aquele acabamento, né? E daí eu mostro para as meninas como fazer isso, né? Porque agora tá super na moda o esfumado. Eu quero uma sobrancelha esfumada. Tu já ouviu falar disso? Já, já. E é É a moda do super Instagram, simples. né? É a moda do Instagram. Muitas clientes chegam pedindo essa sobrancelha esfumada. E ela nada mais é do que tu aplicar a rena, né? E retirar a parte da frente primeiro e esfregar um pouco para dar esse ar de esfumado. A frente um pouco mais clara e o final um pouco mais preenchido. Isso vale muito se a pessoa tiver pelos. Entendeu? Se eu tiver uma falha muito grande nesse meu final, eu vou ter que fazer ao contrário, vou ter que deixar mais tempo nesse final aqui para fazer pegar. Então são tantos detalhes, Adri, tantos detalhes que as pessoas acham que eu assisti 3 vídeos, eu sei fazer. Não, gente. Às vezes a cliente tem uma sobrancelha perfeita e uma outra com muita falha. Como é que eu vou fazer para tapar? Se eu tentar igualar as duas, isso quer dizer afinar. A cliente não quer afinar. Bom, mas aí se eu aplicar uma rena numa sobrancelha que tem pouco fio e numa outra que está perfeita, o tom vai ficar diferente. Porque conforme a quantidade de fios, nós temos um resultado de tom. Né? Então, isso tudo é preciso estudar. Né? Então, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho que aplicar na sobrancelha que tem falha, depois eu aplico na outra, vou deixar o tempo de agir, retiro da sobrancelha preenchida e dou mais um tempo na outra sobrancelha para que elas consigam chegar numa harmonia de tom. Né? Então, são tantos detalhes que a gente fala, né, que em 4, 5 vídeos não tem como um profissional saber todos esses toques, todas essas manhas de sobrancelha, né? É muito, tem que se permitir aprender. Eu digo Sim. para todo mundo, eu não sei tudo. Eu trabalho, imagina, desde 2007 e digo para todo mundo, eu não sei tudo. Né? Eu trabalhei um ano numa franquia de sobrancelha, acho que eu aprendi horrores. Né? Eu entrei lá, uma profissional, achei que eu já sabia sobrancelha, mas eu confesso que eu saí de lá muito mais capacitada. Então é muito interessante a gente se permitir o aprendizado, né? Está E quanto sempre mais, em evolução. quanto mais a gente faz também, mais a gente vai aprendendo. A gente aprende muito com a prática, a gente aprende muito com os erros, a gente acaba aprendendo muito também. Então, eu acho que a prática é essencial, assim, treinar, exercitar, tanto na sobrancelha, na maquiagem, no cabelo, no que for. É a prática que nos ajuda a melhorar cada vez mais as nossas técnicas, né? Existem Sim. técnicas, existem formas corretas de se fazer, mas a gente precisa treinar, exercitar, praticar e depois a gente vai criando até a nossa própria técnica. A gente consegue fugir do padrão e ir criando coisas novas, mas só se a gente tem esse conhecimento, a gente sabe muito sobre o que a gente faz, né? Ju, Exatamente. olha só, me tira uma dúvida bem grande também. Tá. Qual a diferença entre usar sombra e lápis na sobrancelha?
A sombra Tá, é melhor ou o lápis é melhor? O lápis faz cair sim, pelo ou não faz? Tira essas dúvidas que a gente tem geralmente, tá? certo. O lápis, Adri, ele não é indicado para sobrancelha, tá? O lápis, ele pode ser usado, mesmo o lápis que está escrito para a sobrancelha. Que a gente encontra lápis, né? Tipo, lojas de cosméticos vende lápis para a sobrancelha. Eles não são indicados para a sobrancelha, por quê? Porque eles são cremosos. E quando a gente passa aquele lápis cremoso no meio dos fios, existe uma possibilidade de ele estar arrancando os fios. Arrancando todos, né? Sempre, 2, 3 vezes por semana eu vou arrancando. Chega no momento que o meu corpo acha que eu não quero mais aquele fio. Então, para de produzir, né? Além disso, a maioria dos lápis, eles têm chumbo na fórmula. E o chumbo na fórmula faz com que caia a sobrancelha. Então, o mais indicado, sim, é sombra ou gel. Também existe um gelzinho que tu pode aplicar na sobrancelha, né? Também é uma opção que não danifica tanto. Sim, é uma opção. Que não danifica tanto a sobrancelha, né? E agora, o lápis, ele é utilizado só para marcação. É importante não utilizar, né? Eu utilizo sempre um quarteto de sombras. Eu tenho um quarteto muito bom, maravilhosa, sim, maravilhosa também. Eu tenho um quarteto de sombras. Esses duos são interessantes, Adri, porque dá para te esfumar, né? E fazer um tom só teu. Coloca um pouco mais claro no começo, um pouco mais escuro onde tem falha, esfuma, vai ficar um tom só teu. Eu trabalho com um quarteto de sombras, né? Um deles é o iluminador, que a gente utiliza aqui embaixo, né, para dar um acabamento melhor, né? E os outros para preenchimento. Então é muito legal, porque daí sim não está prejudicando a pele, né? Mas também é legal a gente lembrar o seguinte, Adri, não dá para dormir maquiada, tá? Não, nem a sobrancelha, nem rosto, nem nada. Então é importante a gente saber que a gente tem que tirar. Isso é uma outra dúvida que acontece muito, eu vejo muito perguntarem a questão. Eu usava rena e um dia eu tive alergia à rena, tá? O que que acontece? Quando a gente utiliza muito um produto e a gente não retira esse produto, é bem comum, é bem normal, né? A pele não conseguir mais respirar, né? E te dar uma alergia de contato, né? Então, todo produto em excesso pode te dar alergia de contato. Que nem se eu dormir com esse olhão preto aqui, amanhã eu posso acordar com o olho vermelho. Entrou um pouco de maquiagem no meu olho, acordei com o olho vermelho e me deu uma alergia, né? Se eu não cuidar, se eu ficar retocando o olhão, né, vai chegar uma hora que eu posso ter, inclusive, um problema mais grave no meu olho, né? Então, isso vale para a sobrancelha também. Eu preciso saber que eu aplico a sombra, terminei o meu dia, cheguei em casa, vou tomar um banho, eu vou tirar, né, toda a maquiagem para a gente conseguir realmente limpar e deixar os poros abertos, né, a pele respirar, para a gente aplicar novamente no outro dia. Mas sem sombra de Porque, dúvida, Adri, sombra é melhor. porque é uma maquiagem, né? Mesmo eu corrigindo a sobrancelha ou com sombra ou com lápis, é uma maquiagem e a orientação é não dormir de maquiagem. Então, se eu corrigir a Sim, sobrancelha, tem que tirar porque pode dar algum problema, né? Uma sim, outra dúvida. Geralmente a gente tem essas sombrinhas assim, né? Ou assim, ou até sim. mesmo se, quem usa lápis, ou o gelzinho para sobrancelha. Funciona muito para pele clara, para pele branca. O que tu indica para a gente usar em pele negra? O lápis preto é indicado ou um lápis marrom escuro? O que tu indica para quando a gente vai fazer o design ou o preenchimento de uma sobrancelha com maquiagem para pele negra? Certo. Eu tô gritando? Bom, Tô gritando? Eu tô não, gritando eu tô. demais? Não, não, e eu tô. Não, olha só, Adri, lápis preto nunca, tá? Nunca. Senão fica igual a Valéria do Zorra Total. Nada, nada de lápis preto. A gente tem que lembrar o Antiga, hein? seguinte. Lembra da Valéria do Zorra Antiga, Total? né? Ah, tu sabe como é que é, né, Adri? Tu sabe que eu não sou mais uma guriazinha, né? Peles negras, né? A gente tem que ver qual é o tom da pele a gente tem que ver, né? Na verdade, isso tu até acaba falando melhor do que eu, né? A gente tem peles frias e quentes, né? Então tem peles que puxam mais para o cinza e peles que puxam mais para o marrom.
né? Se a cliente tem o tom que puxa mais para um marrom escuro com uma sombra marrom escura, posso até esfumar um pouco de marrom com uma sombra preta? Sim, até pode. Ou o cinza também. Tá? Isso aqui é uma rena, meu bem. Uma rena. Tava fazendo design lá. Isso. O que é rena? O que é rena, meu amor? Isso é coisa de trabalho. Respondi a tua pergunta, Adri? Sim, sim. Nunca usar preto na Nunca, sobrancelha lá. para pele negra. Então, ou marrom escuro, ou mesclar um pouquinho do preto com marrom para chegar num tom natural, para não ficar muito artificial, muito estranho, né? Isso. A gente falou ali, Ju, de que é importante sempre retirar a maquiagem antes de dormir. Mas e a rena que o João levou aí para ti? A gente não tira, né? Vai ter algum problema na nossa pele ou a rena não traz problema nenhum para nossa pele? Tá, então olha só. A rena, ela vai ficar como se fosse uma tinta de parede. Ela vai ficar, né? Ela tem macropartículas, então ela não é absorvida pela pele, né? Então ela vai pigmentar aquela pele ali. A rena vai ficar na tua pele em torno de até 15 dias. Às vezes sai da pele e permanece no fio. Por isso que é importante a gente saber que a gente não aplica a rena uma vez por semana, tá? A gente tem que dar esse tempo, mesmo que a gente goste muito do efeito, a gente tem que dar o tempo de 15 dias, que é para que a tua pele respire novamente, para a gente poder reaplicar e não dar nenhum problema de aplicar muito produto e dar, quando vê, tem uma dermatite, né, por contato, então acaba dando um problema mais grave. O certo é você aplicar a rena, saber disso, tá? Saber disso, saber que a gente a gente está com um produto ali na sobrancelha, que ele vai saindo conforme a gente vai lavando, porque ele é à base de água, né? Mas existe um resquício de produto ali. Então, não é interessante a gente passar toda semana. Tem que dar um tempo para a tua pele respirar. Certo. Uma dúvida que eu perguntei ali no meu Instagram, e uma das dúvidas foi da Aline, que eu acho que a Aline está nos assistindo aqui, que foi tua aluna, foi minha aluna, sobre as marcações de sobrancelha. Geralmente, na maquiagem, Ju, eu faço o seguinte, ó. Eu pego um lápis de sobrancelha, um lápis branco, seja ele qual for, e eu faço as marcações. Ponto inicial, a partir da glândula lacrimal, o ponto alto, né, em relação ao filtro, o centro do lábio, passando pelo meio do olho, dá o ponto alto, e o ponto baixo. São as 3 marcações básicas para eu, como maquiador, que eu utilizo. Então, onde eu vou começar, onde eu vou fazer a curvatura e onde ela termina, para não ficar uma sobrancelha muito caída, muito arqueada, enfim. Mas tu, como designer, tu usa só esses 3 marcações, esses 3 pontos, ou são mais algumas marcações? Não, Adri, esses são os 3 pontos iniciais, tá? A glândula lacrimal, que é o primeiro ponto extremamente importante, né? Porque algumas pessoas, elas acham que, sim, que a sobrancelha começa onde começa o olho, e na verdade não é. É na glândula lacrimal. É nessa parte que eu tenho, né, mais para dentro, é que a gente consegue enxergar que ela é um pouquinho mais para dentro, né? Quando tu toca, tu sente. É onde começa a sobrancelha. O ponto mais alto, sim, a gente ensina dessa maneira que tu ensinou, né? Sai daqui da boca, passa pela íris e vai para o ponto mais alto. Final de sobrancelha também super importante. Só que a gente precisa lembrar que tem que ter uma harmonia entre uma e outra. Porque senão a gente marca e quando vê a pessoa está assim. Né? Que é bem comum acontecer uma sobrancelha muito mais alta. Pelo amor de Deus, é a última vez que eu vou falar contigo. Obrigada, desculpa. Hoje ele se puxou, tá? Acaba vendo uma sobrancelha muito mais alta do que a outra. Então a gente lembra também dessa questão de sobrancelha na horizontal também, né? Então existe o começo, né? Esse ponto mais alto, o ponto mais alto mesmo, a curvatura e o final, né? Então existem outras marcações que a gente também valoriza. Uma coisa que eu costumo falar para as clientes é o seguinte, que elas têm que entender o que elas estão marcando, tá? Por quê? Porque às vezes ela se prende na questão, ponto mais alto, eu vou passar pela íris do olho. Peço para a cliente olhar para um ponto fixo, reto, e vou passar lá pela íris do olho da pessoa. Até o dia que conhece uma cliente estrábica,
vesga. Uma cliente sem um olho, Adri, e daí não sabe marcar a sobrancelha, né? Então, pode acontecer. Às vezes a pessoa também fala assim, ó, ai, mas não sabe que a glândula lacrimal que a gente marca, tem muita gente ensinando que a gente pode marcar através do nariz, né? Não sei se tu já acompanhou isso, mas tem algumas pessoas que falam para marcar a partir dessa voltinha aqui do nariz ou até aqui do cantinho. Marca reto e achou o ponto. Daí, depois de 6 anos trabalhando... Oi? E se o nariz é largo, né? E se o nariz é muito fino, e daí a medida que vai ficar diferente. Exatamente. Aline então, perguntou por ali, isso que é preciso olha só, cuidar. Se a medida final é em torno de 2,5. Tá. O que acontece? A medida final, a gente mede ela a partir do ponto mais alto até o final. Ela é 1/3 dessa marcação, do ponto mais alto ao meio do rosto. Essa marca, a gente faz sempre primeiro um ponto do meio do rosto, que é, né, sai aqui dessa voltinha da boca. Esse é bem o meio do seu rosto, né? Desse ponto até esse ponto, nós temos em torno de 4,5. Essa marcação, ela é 1/3 dessa primeira marcação. Então, ela pode ser até 2,5, sim. Mas tu vai medir algumas pessoas que tu vai ver que tem 1,2, 1,5 também é normal. Depende do tamanho do rosto da pessoa. Gente, meu Deus do céu! Depois as pessoas fazem um curso, olham um vídeo na internet, acham que são designer, mas olha quanta coisa tem, olha quantas medidas a gente tem para fazer uma sobrancelha bem feita, né? E além das medidas, entender de visagismo, de espessura, do que combina com a cliente, é muita coisa, né, Ju? Então, eu acho que, meninas, procurem um curso de formação de qualidade, nos procurem a escola, procurem o Instituto Embeleze, procurem o professor que está dando aula para vocês. É importante vocês entenderem sobre isso, tá? É importante vocês conhecerem a metodologia do professor, entenderem quem é o professor, se vocês gostam do estilo de aula do professor. É importante tudo isso antes da gente começar a se dizer que é um profissional, né? Então, buscar o conhecimento é sempre muito importante. Meninas, eu não sei se vocês têm mais alguma... Oi? Queria só lembrar que lá na escola nós temos 3 excelentes professores, né? Eu, você e o nosso amigo Carlos, né? Pode escolher, né, qual professor que quer, ver o horário, ver como é que fica melhor, né? Então, o Carlos também, ele tem muito conhecimento. Eu tive a oportunidade de fazer um work com ele e nós trocamos muita ideia, os dois, sobre sobrancelhas e rimos muito, porque a gente chegou à conclusão que a gente ensina da mesma maneira, né? Então, trocamos muita figurinha. É também um profissional que está super capacitado para dar o curso também para todo mundo. Então, é bem interessante você saber, e todo mundo saber, que pode escolher, né, qualquer um dos profissionais, né? E vai estar aprendendo realmente, né? Vai estar, né, sabendo mais sobre o design de sobrancelhas. É isso aí. Fico muito feliz de saber que nossos colegas são muito capacitados, que todo mundo é muito capacitado. Fico muito feliz de estar num time muito grandioso, que sabe muito, que sabe trocar, que não tem medo de mostrar o que sabe, né? Porque às vezes a gente vê em alguns lugares aí que a pessoa não quer passar o conhecimento, não quer ensinar o colega, não quer dar uma dica para o colega. Isso acaba baixando o nível de todos os que estão junto, né? Então eu acho que é bem importante essa valorização, essa troca que a gente tem de tu vir aqui falar e trazer um pouco do que tu sabe sobre sobrancelha, eu passar um pouco sobre maquiagem. Eu acho que essa troca ela é muito grandiosa, ela é muito válida, eu acho que funciona muito. Fico muito feliz de tu ter podido aceitar esse convite, de ter vindo falar um pouquinho sobre sobrancelhas aqui na minha live. Quero convidar todas vocês, todas as meninas, para nos seguirem, seguir a Juliana, Ju_N_Santos no Instagram. Me seguir no Instagram, Adriano_Roman. Travou. Sigam os nossos... Não tá ouvindo? Não. Não? Travou. Travou aí? Não tá ouvindo? Nada, nada? Nada. Eu leio lábios. Eu te ouço.
Eu te ouço. Me ouve? Eu não ouço mais nada, Adri. Tu consegue colocar a pergunta ali? Me fez alguma pergunta? Tá dando tchauzinho! Adri, foi um prazerzão fazer essa live contigo. Desculpa todo mundo aí, sabe como é que é criança dentro de casa, tá? Mas foi um prazerzão, a hora que tu quiser, né? Que precisar de mim vai ser sempre um prazer fazer uma live contigo, meu amigo, porque eu te admiro muito, né? Eu adoro conversar contigo. Sempre é um prazer te encontrar, seja virtual ou pessoalmente, tá certo? Precisando de mim, né? Pode me chamar. E, pessoal, vamos estudar, vamos aprender cada vez mais. Procura a Embeleze, né? E vem para o nosso time que vai sair ganhando com toda certeza. Foi um prazer, muito obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada, Adriano. Ju, muito obrigado, valeu por tudo. Pessoal, nos sigam, acompanhem as nossas redes sociais. A gente traz sempre muito conteúdo para todos vocês. Nos procurem, procurem a escola, venham fazer um curso com a gente. A gente está fazendo muitas interações pela internet, a gente está trazendo muito conteúdo para vocês também. Quero dizer que essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram e eu vou tentar salvar no meu canal no YouTube para todos vocês. Tá me vendo? Tá te vendo. Tô vendo. Não tá Então, vendo. gente, agradeço muito a todos vocês, principalmente a Juliana, muito obrigado. Não sei se ela está me ouvindo ou não, mas muito obrigado. Um grande abraço e na segunda-feira que vem, eu e o Thiago Vaz, a gente vai estar aqui falando sobre maquiagem para noivas. Então, marquem na agenda de vocês, próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui no meu Instagram, eu e o Thiago Vaz vamos falar sobre maquiagem para noivas. Um grande beijo para todas vocês. Beijo. Até mais. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo?